Bom dia a todas, façam um excepcional dia, né? Hoje nós vamos falar sobre a mulher de Ló, ela que foi vítima de uma desobediência, né? E nós estamos aqui estudando as mulheres da Bíblia, já estudamos a vida de Eva, né? Imaginávamos que Eva não tinha muita coisa a nos ensinar, mas nos surpreendemos, né, Mayara? Com tanta Muito. sabedoria, assim, com tanto ensinamento da vida de Eva para nossas vidas. Depois foi Sara, né? Aí tivemos Sara aí duas partes, a primeira parte e a segunda parte, onde falamos também sobre a fé dela, né? E por ela ter, ter tido um filho, né, aos 90 anos, né? Então, assim, na sua velhice, ter confiado em Deus, ter obedecido a palavra de Deus. Claro que teve outras coisas que nos ensinaram também com os erros dela, né? Mas a gente está aqui para o quê? Para aprender, né, com os erros e com os acertos. Então, hoje nós vamos falar sobre a mulher de Ló, né? E ela foi vítima de desobediência, né? E lá em Lucas 17:32, quem puder abrir aí, é um versículozinho bem pequeno, mas é bem forte porque marcou, né, a vida dela. E Gênesis 13, A 13, 13, 8 e 9. Gênesis 13, 8 e 9, vamos lá. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Amém. Então, Ló, ele escolheu, né? Ele escolheu a melhor terra. Ele olhou e viu, né, o Vale do Jordão bem irrigado e escolheu o melhor lugar para ele ir com a esposa dele, né? Então, assim, nós vemos aí que Abraão, ele deu uma oportunidade para o sobrinho dele, mesmo na hora de separar, né? Ele deu essa oportunidade, né, para Ló escolher o que ele queria da vida dele, né? Então ele falou: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, nós somos irmãos. E aí ele escolheu ir para um melhor lugar, né? Ter uma vida boa, ter uma visão de futuro boa, né? Igual a gente sempre fala, né? Constituir uma família, constituir uma casa, filhos, né? Ele foi para um lugar bom, mas vamos ver aqui mais adiante que não foi assim, né? A história. Não aconteceu do jeito que ele previu, né? Porque ele era um homem justo, ele era um homem bom. Vamos ler. Então, olharmos, né, para essa história de Ló, a gente sempre, como a gente leu lá em Lucas, a gente vê o versículo, né, mais curto da Bíblia, mas que tem um significado bem forte, que é: lembrai-vos da mulher de Ló. Essa mulher, ela foi mencionada duas vezes na Bíblia e nem sequer sabemos seu nome. As passagens da Bíblia referem-se a ela simplesmente como a mulher de Ló. Por todo o curso da história, ela é lembrada como uma solene advertência às mulheres de todas as partes. Então, como a gente falou agora, o Ló era sobrinho de Abraão, né? E um homem muito rico. Ele compartilhou suas riquezas com seu sobrinho. O Ló, ele não saiu sem nada, né? Ele não separou a sociedade lá com Abraão e saiu sem nada. Ele saiu com bem. E ele também foi um homem que ele viveu em retidão diante de Deus. Ele era um homem justo também. Então, à medida que os rebanhos de ambos cresciam, né, e se multiplicavam, houve várias discussões entre seus pastores. Então, Abraão tratou o problema com seu sobrinho. Ele separou, né? Ele falou: não quero que tenha desavenças entre mim e ti. Ô, Lu, tá um Oi. barulho no seu microfone. Ah, tá. Vou desligar aqui. É porque eu tô Ai, tentando ligar a caixa. Então, ele falou que não queria, né, que houvesse
desavença entre os pastores deles, né? E aí eles pegaram e separaram. Cada um foi para um lado. E o Ló, ele escolheu a melhor parte, né? Ele escolheu a vista dele, ele colocou, ele olhou e viu o Vale do Jordão, né? Todo ele bem irrigado até o Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Então isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então ele escolheu o melhor lugar, ele poderia ter uma vida maravilhosa, conseguido uma família boa, né? Constituir uma família, mas infelizmente, né? Ele teve uma mulher que não teve sabedoria, né? Então disse Abraão e Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os seus pastores e os meus, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Então ele foi o lado melhor, né? E aí Ló, ele como era esse sobrinho de Abraão, a Bíblia relata que ele olhou e tomou a melhor terra, né, que parecia melhor para os seus rebanhos. A terra que ele escolheu era cercada por uma cidade, e essa cidade era uma cidade que se chamava Sodoma. Era uma cidade que vivia em desobediência, né? Era uma cidade ruim. Só que a gente pode até morar num lugar que não é bom, mas nós podemos fazer a diferença no lugar, né? Nossa família pode fazer a diferença. Então, onde nós estivermos, nós somos luz, né? Nós somos luz. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra. Onde colocarmos a planta dos nossos pés, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que salgar a terra onde pisamos. Então, Ló, ele foi para uma terra que não era uma terra boa. Era uma terra que era cheio de desobediência, né? Cheio de coisas ruins, mas ele poderia fazer a diferença. Os homens de Sodoma, eles eram extremamente perversos, né? Pecadores contra o Senhor. Lá não existia, lá não existia a palavra de Deus, eles não conheciam a palavra, mas Ló conhecia, porque Ló, ele era temente a Deus, né? Ele já convivia muito tempo com Abraão e ele já sabia da palavra de Deus. Então ele se mudou para aquele lugar, para aquela localidade, mas também em pouco tempo ele já se tornou um cidadão de Sodoma. Então sabemos que ele era um homem honrado, ele era um homem respeitado na comunidade, porque ele se assentava à porta da cidade, sendo este um lugar de proeminência, né? Então não encontramos na Bíblia relatos mais específicos sobre os antecedentes da mulher de Ló. Mas a impressão que temos é que ela desfrutava das riquezas e da posição do seu marido na cidade. E alguém que se apegou aos bens materiais. Ela se apegou, né, a esses bens materiais, a essa posição que Ló tinha, né, porque ele era um homem rico, porque ele separou-se de Abraão, mas ele levou bens, ele não foi sem nada. Então, nesse texto, nós vemos que 2 anjos foram visitar a família de Ló. Então, ele levou a sua casa e preparou-lhes uma refeição. Supomos, então, que sua esposa participou na preparação dessa comida, né? E os sodomitas, eles eram um povo perversos. Eles queriam que Ló entregasse os 2 homens para praticar com eles perversidade sexual. Imagina aí, gente. Como que uma visita chega na sua casa, né? E aí o povo da cidade chega até a sua casa e querem pegar aqueles 2 visitantes que estão na sua casa para cometer sexo, né? Imagina aí, como que esse povo era pervertido, como essa cidade era pervertida. Então a gente viu que os sodomitas eram muito perversos, né? Que as pessoas elas estavam ali mais praticando loucuras mesmo, né? Perversidade sexual,
era coisas ruins mesmo, não existia, era uma cidade totalmente entregue à destruição mesmo. Eles não estavam ali, eles não conheciam a palavra de Deus. Eles eram perversos, não existia o justo. Deus falou com Abraão, né, que ele queria destruir aquela cidade, porque naquela cidade não existia uma pessoa justa. Então Ló ofereceu, né, suas filhas aos sodomitas para que eles satisfazessem os seus desejos sexuais. Ele quis proteger, né, os dois homens, que eram dois anjos, né, e com essa intenção de proteger os hóspedes, ele ofereceu as suas filhas aos sodomitas. E essa atitude nos mostra como o fato de viver em Sodoma havia afetado Ló e a sua família. A Bíblia continua dizendo que quando os homens da cidade estavam a ponto de arrombar a porta da casa de Ló, os anjos realizaram um milagre, cegando instantaneamente os homens que estavam à porta. Então, diante de tanta confusão, eles não puderam achar a porta, e a família de Ló permaneceu em segurança. Eles foram libertos pela graça de Deus, né? Ainda que essa cidade estivesse pervertida, ainda que essa cidade não tivesse nenhum justo, mas existia ali uma família, né? Uma família que Deus estava protegendo, né? Às vezes a gente acha, né, que nesse mundo, né, Deus não está olhando para nós, que estamos sozinhos, que estamos afastados, né, da bênção de Deus. Mas Deus, ele é fiel para cumprir as promessas dele em nossas vidas. E ele pode ser onde for, ele vai tratar você, ele vai cuidar de você, ele vai estar com sua família, ele vai proteger a sua família, porque você, para os olhos do Senhor, você é uma pessoa justa, né? Nós somos justos, então nós temos a proteção de Deus. Basta obedecermos, né, a palavra do Senhor e nós vamos ser libertos, né, pela graça, porque a graça do Senhor, a graça de Deus, irá derramada sobre as nossas vidas, né, todos os dias. E no livro de Gênesis, né, 19:12, vamos lá, dar uma lidinha rapidinho. Bom dia, Maria. Acabou que eu não vi a mensagem de vocês falando que hoje era feriado. E aí coloquei, porque como hoje era meu dia, né? Eu peguei e coloquei coloquei o link lá, foi depois que eu fui ver. Então abram aí, gente, em Gênesis 19, 12 e 16. 12 ou 16, vamos ler aqui. Eu vou ler aqui rapidinho que eu já abri. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhas ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir essa cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar com suas filhas, e lhes disseram: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Então, ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve-os daqui. Saia daqui com sua mulher e com suas duas filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Então, tendo ele hesitado, os homens os agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Ó a misericórdia do Senhor aí, né? É por isso que tem esse versículo, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, né? Porque se não fosse a misericórdia de Deus, Ló e toda a sua família teria sido consumida, né? Consumida. Então, Deus, eles foram libertos pela graça, né? Então, nesse livro, continua esse relato da proteção que os anjos assegurou a Ló e a sua família. Então, eles puxaram, eles levaram os filhos, eles estavam ali presos naquela cidade, né? Achando que eles iam ser salvos, mas os anjos foram: depressa, leve daqui as suas mulheres, suas filhas, né? Porque eles também serão mortos quando a cidade for castigada. Então essa cidade iria ser castigada, iria ser incendiada.
E como eles não estavam tomando a posição, os anjos tiraram eles, né? Tiraram ele dali à força, porque o Senhor teve a misericórdia dele, né? Como é bom, né? Como é bom nós termos a misericórdia do Senhor, a graça dele sobre nossas vidas todos os dias, porque Deus, né? Ele foi bom com a família de Ló, né? Ele deu a oportunidade deles escaparem ilesos daquela cidade maldita, né? Então, muitos dos familiares não quis escutá-los. Todos os membros da família seriam destruídos junto com a cidade de Sodoma, né? Mas Deus teve misericórdia dele, a graça dele alcançou a vida deles. Então, a mulher e as suas duas filhas que estavam na casa com Ló, eles foram levados, né? Eles foram tirados da cidade. Porém, né? Tem esse versículo aí que a gente já leu, que lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus disse para nos lembrarmos da mulher de Ló. Mas o que devemos lembrar sobre ela? Um dos aspectos é a consequência da desobediência. Então, assim como aconteceu lá no Éden, né, com Adão e Eva, nós temos também Jesus nos fez lembrar também da mulher de Ló, né? Esse ato de desobediência. Mas por quê, né? O que devemos lembrar sobre ela? Então, um dos aspectos é a consequência da desobediência. Devemos encontrar essa explicação em Gênesis. Abram Gênesis aí, 19. Agora, a partir do 17, aonde nós estávamos, né? Vamos continuar aí. Do 17 ao 26. Você pode ler, Mayara? A partir do Leio. 17. Ó, então, lá, 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Ora, não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar minha alma em vida. Se escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá. E é pequena, ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio para não destruir aquela cidade de que falaste. Até qual? 20? Quanto? Até o 26. 26. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e os que nascia da terra, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Misericórdia, né? Então, o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, né? E ele destruiu aquela cidade e toda a planície, com todos os habitantes da cidade, toda a vegetação. E a mulher de Ló olhou para trás e se transformou na coluna de sal. Então, Ló e sua família eles tiveram que deixar a cidade onde viviam para escapar dessa destruição que Deus tinha falado, né? Que Deus traria sobre ela, por causa do pecado dos seus moradores. Então, eles foram orientados a não olhar para trás quando saíssem da cidade. Nessa situação, em que situações da sua vida você precisa dar ouvidos às instruções de Deus, de não olhar para trás? Como você pode olhar para frente nessas áreas? E não o contrário. Gente, aqui fica uma lição para nós, né? Porque, às vezes, Deus mostra, né? Um caminho para a gente. Mostra que a gente tem algo a mais no futuro. Deus coloca, às vezes, coisas na nossa frente e a gente não enxerga. A gente sempre quer olhar para trás. A gente sempre quer olhar para as coisas que ficaram para trás, né? E também a nossa vida também, às vezes a gente busca só bens materiais, só em ter, né? E a gente não busca
o ser, né? Ser o que Deus quer, né? Viver o que Deus quer para nós, viver o propósito dele aqui na Terra, né? Viver o que Deus quer para nossas vidas, cumprir o propósito dele aqui na Terra, buscar isso. Por quê? Porque a gente está olhando o quê? Para as coisas materiais, né? E esses dias mesmo eu estava ouvindo uma pessoa falando, né? Ah, fulano de tal morreu e não levou nada. Mas ele era tão apegado às coisas, né, da terra. E a pessoa brincou, podia ter colocado um pouco do que ele conseguiu dentro do caixão dele lá, porque ele era muito apegado às coisas materiais. Ele correu demais, né? Ele correu muito. E aí acabou que nós não somos, né? Nós não ficamos aqui nesse mundo para sempre, né? Um dia nós temos que ir. E aí essa pessoa brincou, né? Aí eu falei assim, eu fiquei depois pensativa, né? E reflexiva. Eu falei, a palavra de Deus fala que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus, né? E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então nós temos que ter essa intenção no nosso coração, que nós estamos aqui passando um tempo, né? Que nós precisamos ser mais obedientes, né? Cuidar mais dos nossos, de quem está ao nosso lado, né? Ter essa visão positiva, né, de futuro, mas a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Buscar as coisas que vamos levar, que vamos deixar um legado, e não buscar as coisas aqui da terra. Claro que conforto é bom, né? Bens materiais são bons, mas isso é uma consequência da obediência do Senhor. Então a gente tem que buscar ser, né? Ser uma boa pessoa, ser uma melhor mãe, ser um melhor pai, né? Ser um melhor irmão, ser um melhor filho, né? Para que a gente possa, né, receber de Deus as outras coisas. Deus acrescenta em nós. Ele tem para nós as melhores coisas, os melhores pensamentos, né? A palavra de Deus fala que eu que sei os vossos pensamentos que eu tenho a seu respeito, né? Pensamentos de paz e não de morte. Então, assim, a gente viu aqui a desobediência da mulher de Ló, né? Ela se transformou, ela se converteu numa estátua de sal. Por quê? Porque ela olhou para trás. Ela olhou para as coisas que ficou para trás, né? Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, né? Por quê? Porque aquela cidade, os moradores, eles eram desobedientes, né? Eles não lembravam de Deus, né? Eles eram Deus fez isso como consequência da desobediência deles. Então a mulher de Ló já estava bastante distante de Sodoma com seu marido e suas duas filhas. Ela poderia ter olhado para frente, né? Mas quando se lembrou do que estava deixando para trás, ela se virou em direção à cidade. E ela não prestou atenção à advertência dos anjos. Os desejos egoístas e sua incredulidade roubaram-lhe a razão e pegou a sua desobediência com a própria vida. Então, olha só que lição, que ela não prestou atenção à advertência dos anjos, né? A palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é eficaz. E ela nos adverte a todo tempo, né? Então, assim, a gente tem que viver conforme a palavra do Senhor, né? Às vezes, quando a gente deixa os nossos desejos egoístas transbordar sobre nossas vidas, o caminho de quem vive conforme as obras da carne é essa, é da desobediência, né? É de viver uma vida egoísta, né? Incrédula. Ela rouba a razão. E a Bíblia, ela nos traz a visão espiritual. É por isso que nós temos que buscar de Deus, né? Todos os dias, buscar em Deus, para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que a gente veja o melhor, né? Para que a gente veja os pensamentos do Senhor, para que a gente veja o que o Senhor tem para nós, né? O nosso futuro, que a gente possa viver assim com a esperança, né? A palavra de Deus fala também que a esperança, né? Vamos viver naquilo que nos dá esperança. Então, pensamentos de paz, né? Vamos ter pensamentos de paz, vamos ter visão de futuro positiva, vamos pensar em coisas boas, né? Pensar que somos abençoados, que somos agraciados, que nós já somos abençoados nas regiões celestiais, né? Então, que nós possamos ter essa visão aí e não olhar para trás, né? Não deixar nos sucumbir
pelos desejos da carne. Olhar, não deixar que essas coisas nos roubem a nossa razão, né? Porque quando a gente vive na razão, a gente não vive o sobrenatural de Deus, né? Então nós temos que procurar viver o sobrenatural de Deus. Então, certamente, as filhas da família de Ló sabiam da atitude de sua mãe. Elas perceberam que a mãe não acreditara naquilo que os anjos e o seu esposo havia dito que aconteceria, né? As duas filhas presenciaram a desobediência da sua mãe e testemunharam as trágicas consequências. Hoje também alguém está observando as nossas ações e atitudes. Como será, né, que estamos vivendo? Nós temos sobre nós uma nuvem de testemunhas. A nossa vida, ela é vista por quem nos rodeia, né? Então, assim, às vezes a gente vê. Na verdade, nós temos a tendência de observar mais as pessoas do que observar as nossas vidas também, né? Então, que a gente possa observar, nos olhar para dentro, né? Como é que eu estou agindo, né? Como é que eu tô vendo, como é que eu tô vivendo a minha vida? Será que eu tô vivendo na razão, né? Será que as coisas da vida, será que a tecnologia está roubando a minha razão, né? Ontem na faculdade nós falamos sobre isso, né? Sobre a tecnologia, sobre os dilemas éticos, né? Que às vezes tem tanta coisa, é tanta coisa que a gente está vendo agora sobre o que é certo, o que é errado. Então, a gente tem que ver as nossas ações, as nossas atitudes, né? Porque tem gente nos observando. Tem uma nuvem de testemunhas, existe uma nuvem de testemunhas nos observando as nossas atitudes, as nossas ações. Então devemos viver nossas vidas com pleno cuidado e dando bom testemunho, né? Porque as consequências de quem faz coisas ruins, as pessoas presenciam também, né? As filhas de Ló presenciaram a desobediência da sua mãe e testemunharam, né, as consequências trágicas. Então, hoje também alguém está observando as nossas ações e as nossas atitudes. Deus abençoou o lar com bens materiais, casa agradável, boa família e uma vida feliz e segura, né? Deus nos abençoa. Assim como ele abençoou o Ló, né? Ele deu uma vida boa para eles lá naquela cidade. Mas ele também prometeu aqui para ele que ele iria sair daquela cidade, que ele iria ter um lugar melhor, né? Ele iria destruir aquela cidade, mas ele falou: fuja depressa, né? Para você ir para um lugar melhor. Porque tudo que Deus manda, né, nos fala, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, né? Ele tem coisas boas, ele tem pensamentos bons a nosso respeito. Então, se ele falou que era para sair, com certeza ele ia dar um lugar melhor, né? Então, você estaria disposto, né, a obedecer se ele lhe pedisse para partir? Ou para fazer algo que atingisse o seu conforto? Será que estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto? Né? Você está disposto a desistir do que Deus lhe pedia a fim de obedecê-lo? Se Deus lhe falasse, saia da sua cidade, saia da sua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Será que estaríamos dispostos, né, a obedecer? Mas ali, né, no caso de Ló, ele estava praticamente com os anjos, né? Os anjos foram ali. E ele reconheceu que era uma pessoa da parte de Deus. Então, ele acreditou, né? Ele obedeceu. Mas teve a mulher de Ló, né? Que foi mais carnal, né? Ela não estava olhando com os olhos da fé, não estava olhando com os olhos espirituais. E assim somos nós às vezes, né? Às vezes Deus fala coisas com a gente, uma pessoa vem dar uma palavra, e às vezes a gente fica assim, sem acreditar, né? Mas que a gente possa cada dia, né? Buscar em Deus, né? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Então a palavra de Deus, ela é viva e a gente tem que buscar em Deus. Concluir aqui a discussão, né? Da mulher de Ló, né? Aqui tem umas perguntas. Que você estaria disposto a obedecer a Deus se ele pedisse para você partir ou para fazer algo que atingisse seu conforto? Você está disposto a desistir do que Deus lhe pedia a fim de obedecê-lo? Então, essa advertência também nos é dada hoje, né? Lembrai-vos da mulher de Ló.
Então, tem uns tópicos aqui para a gente discutir. Em que lugares a mulher de Ló é mencionada na Bíblia? Vocês lembram qual foi o lugar que ela foi mencionada? Em Gênesis, né? Lá no 17. E também em Lucas, né? Que Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló, né? Então tem em Lucas também. Então, quais as duas razões que motivaram ela a olhar para trás? O que vocês acham que motivaram a mulher de Ló, olhar para trás? Acho que o apego ao passado, né? Aquela coisa, mas minha vida ali era boa. A gente não sabe muito da história, porque não é contado muito dela, mas de repente era uma pessoa apegada materialmente. Lá eu tinha tudo, tinha uma casa boa, tinha isso, tinha aquilo. E esse apego de olhar para trás. Mas a gente tem que lembrar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Os planos dele são melhores. Então, não é olhar para trás. O que passou, passou. E com certeza algo melhor, muito maior virá. Mas acho que essa dificuldade, né? O apego. Isso. Que lições podemos aprender com essa mulher? O que vocês aprenderam com essa mulher? O que vocês acham aí? Que, na verdade, como eu falei, né? A gente está estudando juntas aqui, né? E aí, até de Eva mesmo, eu achava que eu não ia aprender nada com Eva, mas a gente acaba aprendendo, né? Com os erros, com os acertos, né? Com as ações positivas, com as ações negativas. Então, o que vocês aprenderam com essa lição da mulher de Ló, que a gente não sabe nem o nome dela, né? Para mim, ficou forte essa questão da desobediência, né? De, de você ficar apegada ao que passou, e ainda ela teve uma experiência muito sobrenatural, né? Do anjo vir com toda aquela situação. Então, gente, ela teve uma experiência super diferente, sobrenatural, e mesmo assim ela não confiou, né? Então, acho que É. essa falta do confiar, o apego ao Do passado. acreditar, né? Oi? Do acreditar também, né? O acreditar, né? Essa desobediência, acho que tudo isso. Isso mesmo. Então, ela não esteve disposta a desistir, né? Ela não quis desistir, né? Não quis sair da zona de conforto dela, né? Ela quis ficar ali, naquele lugar. Então, assim, por mais que ela sabia que aquela cidade ia ser destruída, ela estava apegada aos bens materiais dela, né? Então, ela não olhou para o futuro, né? Para o que vinha pela frente, pela vida dela. Ela, ela esquece, ela achou que não iria acontecer nada, né? Porque se ela fosse, se ela soubesse que ela ia transformar numa estátua de sal, eu acho que ela não olharia para trás, né? Mas pela desobediência dela, ela foi transformada numa estátua de sal.